E aí, chegaram à resposta? Chegaram? Vamos conferir na tela. A questão está aí, não é? Constitui crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo a não execução de um crédito orçamentário regularmente consignado na Lei Orçamentária Anual. E aí, gente? Certo ou errado essa questão? Essa questão está errada. Errada, Wilson. Você não falou em crime de responsabilidade? Eu sei. Mas o detalhe aqui é o seguinte. A Lei Orçamentária Anual, vou colocar ela aqui, ó. A Lei Orçamentária Anual, ela tem essa configuração. De um lado, a receita, que é prevista. Do outro lado, a despesa, que é fixada. Essa fixação representa um limite. Limite de gastos. E a principal característica da lei orçamentária, aqui dentro, em relação a esse conteúdo da despesa, é a de não criar direitos subjetivos. A lei orçamentária anual, ela por si só, não obriga a execução de um crédito orçamentário. Então, gente, quando a banca afirmou constitui crime de responsabilidade do chefe do Poder Executivo a não execução de um crédito orçamentário regularmente consignado na LOA, isso aí não é crime de responsabilidade, já que essa execução não é obrigatória. Veremos aqui mais adiante, muito importante que eu vou falar para vocês, que o conteúdo aqui da Lei Orçamentária Anual, atualmente, esse conteúdo ele é formal, não criando direitos subjetivos, e numa pequena fração ele será material. Mas a Lei Orçamentária Anual, em sua grande maioria, ela não cria direitos subjetivos. Então, ela é, no sentido formal, a sua natureza jurídica. Essa pequena fração no sentido material surgiu no ano de 2015, no ano passado, onde a emenda à Constituição Federal número 86/2015 criou as chamadas emendas individuais dos parlamentares, que são emendas impositivas, são emendas obrigatórias, que veremos quando eu entrar no assunto ciclo orçamentário. Vou mostrar para vocês. Mas em relação a essa questão, a lei orçamentária anual, ela em sua grande maioria tem um sentido formal. Então, ela não vai obrigar a execução de um crédito orçamentário regularmente consignado na lei orçamentária anual. Ok? Questão 7. A competência para legislar sobre orçamento pertence privativamente à União, cabendo aos estados e ao Distrito Federal editar normas sobre aspectos específicos relacionados à questão orçamentária, desde que autorizados por lei complementar federal. E aí, gente, a competência para legislar sobre orçamento pertence privativamente à União. E aí, cabendo aos estados e ao Distrito Federal editar normas sobre aspectos específicos relacionados à questão orçamentária. O que temos é o seguinte, temos aqui a competência, ó, a legislação concorrente, ó, o esqueminha, e aqui a privativa. A concorrente é em relação a quê? É em relação a direito financeiro e orçamento. Quem vai legislar de forma concorrente, caput do artigo 24 da Constituição Federal, União, Estados e Municípios. Já a competência privativa é em relação ao orçamento. E essa competência privativa é nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Aí a banca vem e coloca: a competência para legislar sobre orçamento pertence privativamente à União. Pertence privativamente à União? Não. É uma legislação concorrente entre a União, os estados e os municípios e o Distrito Federal. Aqui eu coloquei municípios porque a banca é o CESP, hein? Outras bancas só colocaria União, estados e Distrito Federal. Então, de novo, a competência para legislar sobre orçamento pertence privativamente à União. Privativamente não, concorrente
entre União, Estados, Distrito Federal e, quando a banca for CEF, também incluímos os municípios. Cabendo aos Estados e ao Distrito Federal editar normas sobre aspectos específicos relacionados à questão orçamentária, que é a competência suplementar, tá certo? Desde que autorizados por lei complementar federal. Mas isso aqui não, gente. Desde que autorizados por lei complementar federal, não. Essa autorização, ela já está no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Então, não precisamos de uma lei complementar federal para autorizar a competência suplementar dos estados. Então, essa questão está errada. Começou errado em relação privativamente à União e em relação também a essa parte final. Então, já sabem, né? O esqueminha. Quando for concorrente, direito financeiro e orçamento. Privativa, só orçamento, ok? Então, a questão 7, ela está incorreta. Questão 8. Com relação à lei de diretrizes orçamentárias, é correto afirmar que trata-se de lei de iniciativa. Iniciativa quer dizer o quê? Competência em matéria orçamentária. E a competência sempre será de quem? Do chefe do Poder Executivo. É a competência privativa em relação ao orçamento público. Pergunto, cabe ou não cabe a delegação? Não cabe, né? Letra A. Do Poder Legislativo, opa, eu já mato aqui, ó. Do Poder Legislativo, não. Letra B. Dos poderes negativo. Letra C. Dos poderes de novo, errado. Letra D. Do Poder Executivo. Opa, começou bem. Letra E. Do Poder Executivo. Essa também está no páreo. O que é que a banca está cobrando com relação à lei de diretrizes orçamentárias? Aí você sabe, né? Colocar aqui em cima, ó. Primeiro vem o PPA, depois vem a LDO e depois vem a Lei Orçamentária Anual. Do PPA sairá a LDO, da LDO sairá a Lei Orçamentária Anual. Aí vem a letra D. Do Poder Executivo, com o objetivo de orientar a elaboração da LOA. E a letra E. Do Poder Executivo, com o objetivo de orientar a elaboração do PPA e da LOA. A LDO orienta quem? Orienta a Lei Orçamentária Anual e é orientada pelo PPA. Então, é errada a letra E. Pode marcar a letra D de dado. Olha lá, vamos carimbar a letra D. Gabarito. Gente, então ficamos aqui, passei para vocês, que a competência é privativa em relação ao orçamento público, que não cabe à delegação. Então, somente o presidente, ou governador, ou prefeito, é que deverão tomar a iniciativa, encaminhando para o legislativo pertinente. Na área federal, Congresso Nacional, na área estadual, na Assembleia Legislativa e na área municipal, na Câmara Municipal. Bem, mas eles deverão encaminhar obedecendo às datas, conforme está lá na Constituição Federal. E que datas são essas? Cada ente da federação pode regular sua data. No caso federal, essas datas estão reguladas onde? No ADCT, que eu vou mostrar para vocês. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Já para os estados, na Constituição Estadual, e para os municípios, na lei orgânica ou na própria Constituição do Estado. Mas para isso, para que vocês possam calcular corretamente essas datas, eu vou ter que utilizar e mostrar para vocês duas referências temporais, onde eu vou pegar essa referência temporal e aplicar a metodologia para o cálculo das datas limites. A primeira referência temporal, observe na tela, é o chamado exercício financeiro, que segundo a Lei 4320/64, em seu artigo 34, definiu como período de tempo que obrigatoriamente deverá coincidir com o ano civil. Então lembrem-se, o exercício financeiro obrigatoriamente deverá começar no dia 1º de janeiro e deverá terminar sempre no dia 31 de dezembro. Então cuidado, não confundam exercício financeiro com exercício social, hein? Exercício financeiro diferente de exercício social. O exercício social é utilizado na contabilidade privada
e a data do seu término deverá ser fixada pelo Estatuto da Companhia. Já o exercício financeiro é utilizado para o direito financeiro, para a contabilidade pública, para o orçamento público. E ele sempre vai começar no dia 1º de janeiro e sempre vai terminar no dia 31 de dezembro. Bem, sabendo disso, agora vamos entender como se calculam as datas limites. Em relação ao PPA federal, ele deverá ser encaminhado ao Congresso até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Ora, vocês já sabem que o exercício financeiro tem como data de encerramento o dia 31 de dezembro. Volta em 4 meses, chegaremos no dia 31 de agosto. Já a LDO deverá ser encaminhada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Então, puxem 8 meses e meio, chegaremos no dia 15 de abril. Essa é a data limite. E a lei orçamentária anual tem a mesma data do PPA, é a mesma referência, 31 de agosto. Então, vejam, para que o executivo, no caso o presidente, possa encaminhar esses projetos de lei, ele terá que calcular as suas datas limites, tomando como referência o exercício financeiro. Aí ele vai e encaminha ao Congresso Nacional. E o Congresso também tem suas datas limites, mas não vamos calcular essas datas limites tomando como referência o exercício financeiro, não. Agora muda a referência temporal. Qual é? Vejam só, é a chamada sessão legislativa. Constituição Federal, artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, gente, pelo texto, vocês já sabem que a sessão legislativa ela tem 2 períodos, né? O primeiro período vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Já o segundo período vai do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, a sessão legislativa tem 2 períodos. Então, quando a banca mencionar encerramento do primeiro período, 17 de julho, encerramento do segundo período, 22 de dezembro. A sessão legislativa vai de quando a quando? Aí você, 2 de fevereiro a 22 de dezembro. E agora? E agora vamos calcular a data limite que o Poder Legislativo tem para devolver o PPA ao Executivo. O PPA deverá ser devolvido ao Poder Executivo até o encerramento da sessão legislativa. Qual é a data? 22 de dezembro. Já a LDO deverá ser devolvida ao Executivo até o encerramento, cuidado agora, do primeiro período da sessão legislativa. Não é encerramento da sessão legislativa, é encerramento do primeiro período da sessão legislativa. E a lei orçamentária anual tem a mesma data do PPA, com um detalhe, né? A lei orçamentária anual, ela é anual. Então, todo ano temos que elaborar, o Executivo terá que elaborar e encaminhar esse projeto de lei. Já o PPA, como a sua vigência é de 4 anos, não precisamos elaborar ano a ano. Basta elaborar um ano e ele terá uma aplicabilidade, uma validade para os próximos 4 exercícios. Então, gente, o PPA tem vigência de 4 anos. A LDO, como é que eu falei? 1 ano e um pouquinho. E a LOA, apenas 1 ano. Mas, Wilson, que 1 ano e um pouquinho é esse aí? Vejam o quê? Vejam como na tela? Vigência da LDO, 1 ano e um pouquinho. Acabamos de estudar e de aprender as datas limites da LDO para o Poder Executivo encaminhar até o dia 15 de abril, para o Poder Legislativo devolver ao Executivo até o dia 17 de julho, ok? Vamos supor que no dia 17 de julho do ano passado, 2015, uma LDO foi aprovada, foi publicada já no Diário Oficial. Então, ela já está vigindo, ela já está orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Gente, se eu estou orientando a elaboração dessa LOA, é porque ela se refere a 2016, não é?
Então, uma LOA elaborada em um ano, ela se refere sempre ao ano seguinte. Essa LDO vai orientar a elaboração dessa LOA até o final de 2015. Ela vai até ela ficar elaborada. Para que a LOA possa ser executada em que ano? Em 2016, que é o ano da execução da LOA. Só que a LDO, ela não vai se ater apenas a orientar a elaboração da LOA, não. Ela vai orientar tanto a elaboração da LOA quanto a execução da LOA. Então, se você juntar os períodos de vigência da LDO, você terá um período em 2015, onde ela estava orientando a elaboração da LOA. E o período de 2016, onde ela permanecerá orientando, só que agora, a execução da LOA. Juntando esses períodos, teremos o quê? A sua vigência, que vai passar de um ano. Não dá para definir, não dá para estabelecer uma data fixa, não. Porque a LDO, ela poderá ser aprovada com atraso, ela poderá ser aprovada antecipadamente, ou poderá ser aprovada exatamente no dia. Mas o certo é que, nas condições normais de temperatura e pressão, se nada der errado, a vigência da LDO será de um ano e um pouquinho. Vai passar de um ano. Não estará restrita a apenas um único exercício financeiro. Ok? Então, essa é a vigência da LDO. Aproveitando essa figurinha, aproveitando esse esquema, observem agora o que eu vou colocar para vocês. Gente, digamos que em 17 de julho de 2016, uma LDO foi aprovada. Se eu estou aprovando essa LDO em 2016, é porque ela se refere a 2017. É assim que funciona. E ela vai orientar a LOA a ser executada em 2017. Ela vai orientar a elaboração dessa LOA. Mas o que temos aí? Em 2016, já temos uma LDO vigindo. Só vou corrigir aqui. Essa LDO aqui, ó, em 2016, foi elaborada em 2015. Moral da história: em um determinado momento do exercício financeiro, sempre teremos duas LDOs vigindo. Uma orientando, que é essa aqui, uma orientando a LOA, que está em fase de execução. E a outra, a segunda, que é essa aqui, orientando a LOA, que está em fase de elaboração. Então, cuidado, hein? A banca pode afirmar isso aí. Em um determinado momento do exercício financeiro, teremos duas LDOs vigindo, correto? Mas cuidado, duas LDOs vigindo, orientando o mesmo orçamento? Não. Orientando orçamentos diferentes. Um que está já em fase de execução e o outro que está em fase de elaboração. Ok? Então, agora vamos à próxima questão. Questão de número 9. Consoante o atual ordenamento jurídico brasileiro, em determinado período do ano, duas leis de diretrizes orçamentárias vigem simultaneamente. E aí? E aí que agora ficou fácil, né? Essa questão está perfeita. Acabei de explicar o esquema dela. Gente, a Lei Orçamentária Anual, o PPA e a LDO, são leis ordinárias. Por que são leis ordinárias? Para serem aprovadas, necessitam apenas de maioria simples, como eu já falei. Mas qual é a natureza jurídica dessas leis? Principalmente da Lei Orçamentária Anual. Quando a banca explora esse tema, natureza jurídica, ela sempre cobra o seguinte: será que essa lei, será que a Lei Orçamentária Anual vai obrigar a execução de uma determinada despesa? Até 2015, antes da emenda número 86/2015, a resposta era não. Ela não vai obrigar a execução de nenhuma despesa. Mas agora houve uma pequena mudança. Vocês vão perceber, que eu vou explicar logicamente, que atualmente a Lei Orçamentária Anual tem uma natureza, de certa forma, híbrida, onde ela é formal e material, onde ela não obriga a execução, na maior parte das despesas, e numa outra parte, uma pequena fração, ela vai obrigar a execução.
Isso cai como? Natureza jurídica do orçamento. Vamos ver. Nosso tema, natureza jurídica do orçamento. Gente, é uma lei? É uma lei em sentido formal, em sua maior parte. E o que é uma lei em sentido formal? Representa todo ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa, sendo conteúdo irrelevante. Nesse caso, ela não vai criar direitos subjetivos, ela não vai determinar a execução de despesas. Mas uma pequena fração dela agora, como novidade, tornou a lei em sentido material. Lei em sentido material corresponde a todo ato normativo emanado por órgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa. O importante agora é o conteúdo, que define qualquer conjunto de normas dotadas de abstração e generalidade, ou seja, com aplicação a um número indeterminado de situações futuras. Então, gente, o orçamento agora, ele ao mesmo tempo tem um sentido formal e um sentido material. Mas isso aí já foi pacificado? Não. Isso é uma questão bastante recente, que vem do ano passado, 2015, tornando o orçamento parcialmente impositivo. Até então, até essa emenda 86/2015, as questões trabalhavam como? O orçamento é uma lei em sentido formal, ponto. Sendo uma lei em sentido formal, ela não criava direitos subjetivos, ela não obrigava a execução de determinadas despesas. Mas agora, existem despesas dentro da LOA que são obrigatórias. Mas como isso aconteceu? Vamos ver. Com o chamado orçamento impositivo, emenda à Constituição Federal número 86/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 18 de março de 2015. Muita gente fala em orçamento impositivo, mas na realidade são as emendas impositivas. Emendas impositivas que tornaram o orçamento parcialmente impositivo. Como assim? Aqui temos uma lei orçamentária anual. Gente, essa parte em roxo e azul aí, não sei qual a corzinha da sua tela que está aparecendo, elas são das despesas obrigatórias. Mas essas despesas obrigatórias, elas já eram mesmo antes de colocar dentro da LOA. A Constituição Federal já determinava. A Constituição Federal determina uma aplicação mínima em saúde, em educação. Poderíamos ter aí também uma decisão judicial. Ou seja, não foi a lei orçamentária anual que tornou as despesas obrigatórias. Elas já eram. A parte maior em amarelo representa as despesas discricionárias, aquelas onde o executivo não é obrigado a realizá-las. E nessa parte pequena, em vermelho, são as chamadas emendas impositivas. São as emendas individuais dos parlamentares, que ao serem colocadas dentro da LOA, se tornam impositivas. Então vejam agora que o orçamento ele é híbrido. Tem uma parte obrigatória e uma outra parte que não é obrigatória. Então, como as bancas vão começar a se comportar agora diante das questões? Gente, é uma questão nova que ainda está para surgir. O que você não poderá validar é o seguinte: a banca afirmando que o orçamento 100% ele é no sentido formal, que 100% das despesas do orçamento não criam direitos subjetivos, não são obrigatórias. Uma parte agora, por conta das emendas impositivas, essa parte se tornou obrigatória. Mas eu vou detalhar muito mais quando chegar no assunto ciclo orçamentário. Mas se você já quiser ir antecipando a informação, leiam o artigo 166 da Constituição Federal. Lá temos essas regras para as emendas impositivas, ok? Bem, voltando para o nosso tema. As leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, montam o chamado Sistema Orçamentário Brasileiro, que é multidocumental. Depois de toda essa introdução, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada uma dessas leis orçamentárias e vou detalhar. Vou detalhar o PPA, vou detalhar a LDO e vou detalhar a Lei Orçamentária Anual. Vamos lá, na tela. Leis orçamentárias. Lembrando aqui a configuração atual do modelo constitucional brasileiro,
concebido em 88, temos PPA, LDO e LOA, não é? Então, há essa integração entre o PPA, a LDO e a LOA, como eu já expliquei. Do PPA sairá a LDO. Da LDO sairá a Lei Orçamentária Anual. PPA estratégico, LDO tático e a LOA operacional. São leis independentes, mas que se integram entre si. Não poderemos afirmar que são leis autônomas. Elas não criam suas próprias regras. Uma depende da outra, hein? Então, são leis independentes, mas não são autônomas. Elas não podem criar suas próprias regras. Do PPA sairá a LDO. Da LDO sairá a Lei Orçamentária Anual. E eu vou começar explicando o PPA, que é a lei número 13.249, de 13 de janeiro de 2016. Você poderia me dizer, gente, qual o nome do PPA atual? O nome, exatamente. Cada governante vai estabelecer um slogan para o seu PPA. E não foi diferente para esse governo. Qual o nome do PPA atual? Olha só. Desenvolvimento, produtividade e inclusão social. Se a banca cobrar, você já sabe, não é? Desenvolvimento, produtividade e inclusão social. O PPA é o planejamento estratégico. É quando o governante estabelece aquilo que ele quer fazer para os próximos 4 anos. Mas esse planejamento deverá obedecer a uma metodologia obrigatória. Então, como os planos do governo serão incluídos dentro do PPA? Qual é a metodologia a ser utilizada pelo governante? Isso vale em qualquer esfera. Vejam só. Metodologia do PPA. É através de programas. O que é um programa? Um programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Eu sempre digo, qualquer governante, para adquirir de um alfinete a um foguete, para você não esquecer, hein? Tem que ter um programa de trabalho. Então, qualquer coisa que ele queira fazer, tem que planejar através de um programa. Pois um programa, vou repetir, é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Exemplos na tela de alguns programas federais, né, dos mais conhecidos. Bolsa Família, tenho certeza que você já escutou esse em algum lugar. Outro, Minha Casa Minha Vida, um programa do governo. Mais um, Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, PNPE. Outro programa, Farmácia Popular. Mais um, Brasil Sorridente. Um bem conhecido, ProUni, Programa Universidade para Todos. Outro, Brasil Alfabetizado. Então, vocês perceberam que independe da área, quer seja econômica, quer seja social, quer seja de segurança, de saúde, sempre teremos essas ações do governo que serão realizadas em prol da coletividade, materializadas através de um programa, são chamados programas de trabalho. Mas a partir de quando isso começou a ser exigido? As bancas cobram. Qual foi o marco inicial para se adotar essa metodologia como obrigatória? Qual foi o primeiro PPA a utilizar essa metodologia? Vamos ver na tela. Marco inicial, Decreto Federal número 2829/98. Artigo 1º. Para elaboração e execução do Plano Plurianual 2000 a 2003 e dos orçamentos da União, a partir do exercício financeiro do ano de 2000, toda ação finalística do governo federal deverá ser estruturada em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Vou marcar. Então, gente, olha o PPA. Esse foi o PPA inicial, 2000 a 2003. A partir do exercício financeiro do ano de 2000. Então, a partir desta data, toda ação finalística do governo federal deverá em positivo, ser estruturada em programas. Então, o primeiro PPA a utilizar essa metodologia foi o PPA 00 a 03. Se a banca cobrar a partir de que exercício, você marca, exercício de 2000.
E a metodologia obriga o quê? A planejar estrategicamente, já que estou falando de PPA, as suas ações através de programas. Mas, além dessa linha de raciocínio, eu vou montar aqui com vocês, daqui a pouquinho, um histórico dessa evolução, porque está sendo cobrado. Daqui a pouco, até já.